Professora Ana Paula, nesta 19ª aula sobre Seguridade Social Brasileira, hoje nós trataremos do auxílio-doença, tudo conforme o combinado. O auxílio-doença é um benefício previdenciário regrado pela Lei 8213, que é a Lei de Benefícios. Bom, olha o que dispõe o artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. E quanto o segurado irá perceber? Olha o cálculo: 91% do salário de benefício. E isso está no artigo 61 da 8213. É bom conhecer a relação desse benefício previdenciário com a CLT, que assim prescreve em seu artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso 4, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Portanto, a perda do direito de férias quando ocorrer a percepção de auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo que de modo descontínuo. Qual a implicação prática disso? Contagem de novo período aquisitivo após o retorno. E o segurado, no gozo de auxílio-doença, tem o direito de perceber trezeno, ou seja, o 13º salário, sinônimo de gratificação natalina? Sim. Olha o que prescreve o artigo 1º da Lei 4090/62. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Parágrafo 2º. As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins do previsto no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. E isso é exatamente o caso do auxílio-doença. Explicando de outro modo, mesmo no gozo de auxílio-doença, o empregado não perde a gratificação natalina, ou seja, haverá a percepção do trezeno, que é o 13º salário. Como é que é o cálculo? 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro por mês de serviço, sendo que os primeiros 15 dias de afastamento pagos pela empresa são computados. Caso o afastamento seja superior a 6 meses, o INSS, que é a autarquia seguradora, paga o 13º proporcionalmente ao benefício percebido. E outro detalhe muito importante: o fato do empregado estar no gozo de auxílio-doença, isso por si só não é motivo para rescisão. Olha o que prescreve o artigo 476 da CLT. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Por que licença não remunerada? Porque a partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Leitura. Implicação prática do empregado estar no gozo de auxílio-doença. Ocorre o fenômeno da suspensão do contrato de trabalho. Por outro lado, o auxílio-doença, por si, não implica estabilidade provisória. Olha o que prescreve o artigo 118 da Lei de Benefícios da Previdência Social. O segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Portanto, a proteção legal da estabilidade provisória é para o caso de acidente do trabalho
Ou seja, para a pessoa que percebe auxílio-doença acidentário. Portanto, o auxílio-doença, genericamente falando, não implica estabilidade provisória, só se ele for chamado auxílio-doença acidentário. Nesse sentido, é a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. É constitucional o artigo 118 da Lei 8213/91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Inciso 3. O empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8213/91. Sob outra perspectiva, é importantíssimo que você conheça uma construção doutrinária e jurisprudencial fundada no Código Civil Brasileiro, com o intuito de tentar proteger a pessoa no gozo de auxílio-doença. Em que sentido? Impossibilidade de um empregador conceder aviso prévio ao empregado, estando ele em auxílio-doença. E isso possui embasamento no artigo 187 da Lei Substantiva Civil Brasileira. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Voltando agora à temática do 13º salário a ser pago a quem está no gozo de auxílio-doença. Na verdade, a lei não chama 13º salário ou trezeno ou gratificação natalina nesse caso. A lei chama de abono anual, mas que possui o mesmo efeito prático. Olha o que está positivado no artigo 40 da Lei 8213. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano, e seu pagamento será efetuado em 2 parcelas da seguinte forma. 1. A primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Isso já está conforme a medida provisória 891 de 2019. Inciso 2. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro. E isso nos termos da MP 891 de 2019. Sobre a problemática da prescrição, é importante que você conheça a OJ 375 do TST, que versa no sentido de a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. E outro fragmento normativo bastante importante é o artigo 73 do Regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048/99.
Trata da situação em que o segurado exerce mais de uma atividade abrangida pelo RGPS. O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. Parágrafo 2º, muito importante. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido, nesse caso, será exigido imediato afastamento de todas. Por hoje é só. Na próxima aula, trataremos do salário maternidade. Finalmente, convido você a navegar no blog engenhodeletras.blogspot.com, que seria da vida sem a força criativa da literatura, não é mesmo? Até lá!